trecho de 21bc, né? Então, depois de ficar muito tempo em aforia, o que será que ele está dizendo? A muito custo me voltei para a minha investigação disso, da seguinte maneira: fui até um dos que parecem ser sábios, porque se havia um lugar, era esse onde eu refutaria o adivinhado e mostraria o oráculo. Este aqui é mais sábio do que eu, e você afirmava que era eu. Essa passagem, ela sugere que já aqui o procedimento socrático é de investigação. Essa investigação visa a refutação, e essa refutação consiste em colocar o seu interlocutor, no caso o oráculo, na situação de ter dito algo e que pode ser diante do que podemos colocar a afirmação que nega esse algo. Então, este aqui é mais sábio do que eu, e você afirmava que era eu. Você disse X e eu agora estou mostrando algo que é incompatível com o X que você disse, que é a maneira como Sócrates costumeiramente dialoga com seus interlocutores. Isso mostra pelo menos uma coisa: isso mostra que o socratismo enquanto atividade de refutação não é fundado com o episódio do oráculo. Ou seja, Sócrates de algum modo já detém esse procedimento, tanto que ele agora utiliza. Então, o que nós podemos dizer de Sócrates aqui, nesse rico trecho? Sócrates tem sobre ele a convicção de que não sabe nada. Sócrates julga que é preciso investigar e tentar refutar para sair da aporia. Ou seja, são elementos já característicos do chamado método socrático de refutação. Isso tudo Sócrates já detém. E isso talvez explique, isso talvez forneça uma maneira de dar explicação para aquele fato que eu comentava na aula passada. Por que Querefonte acha que Sócrates tem algum saber que torne razoável que ele vá até Delfos e pergunte se Sócrates não sabe? Porque talvez o que Apolo entenda quando Querefonte pergunta se alguém mais sabe que Sócrates, Apolo entenda que isso que Sócrates faz, essa atitude de Sócrates, é uma sabedoria. Lembrando que se trata da sabedoria humana, como vai ficar claro no final. Não é um conteúdo de saber, não é uma verdade científica, é a atitude. Quer dizer, o socratismo aqui, por enquanto, é a postura, é o método, embora a palavra método seja um pouco excessiva aqui, mas é a atitude de preciso investigar e tentar refutar, é a única coisa que posso fazer diante de uma aporia. Isso talvez seja o que distingue Sócrates e que permite que o oráculo diga, né? Ninguém mais sabe do que Sócrates, junto com a consciência da ignorância. Então, dá para afirmar que até então, até o episódio do oráculo, esse método refutativo de proceder, ele ainda não tinha uma certeza ou uma validade, e a partir do episódio, quando ele também age assim e percebe que essa maneira revela uma verdade como Deus tinha dito, então ali tem uma validação do método. Então, se for verdade que o episódio consiste num autoconhecimento de Sócrates, quer dizer, Sócrates sai do episódio não com um novo saber, mas com a consciência de que aquilo que ele sabia sobre ele era uma sabedoria, merece ser chamado de uma sabedoria, o que significa que o episódio todo é um conhece-te a ti mesmo para Sócrates. Ora, se Sócrates de fato já é, antes de descobrir a verdade do oráculo, ele já é um exercitador da investigação pelo diálogo e refutação, o que é o episódio do oráculo dá a ele? A correta finalidade. Porque o que vai resultar do episódio, no final do episódio, é que Sócrates passa a ver o que ele faz como um trabalho de auxílio do Deus, no sentido de mostrar aos homens que a sabedoria humana é a consciência de nada saber. Então,
é uma mudança na compreensão do que Sócrates já sabia sobre ele mesmo. Por isso que não há de fato não há oposição entre Sócrates e o Deus. Essa oposição para Sócrates se apresenta agora, mas ela deixará de existir quando Sócrates entender melhor o que significa aquilo que ele sabe sobre ele. O que ele sabe sobre ele continuará sendo verdadeiro. Eu não sei nada, mas ele vai descobrir que isso é uma sabedoria. E aí esse procedimento que ele emprega vai ser empregado com uma nova finalidade. Ele entende a positividade daquilo, digamos assim. Mas aí nós temos que chegar no fim do episódio para poder compreender isso, né? A partir desse episódio anterior a ele, então, a reputação ela teve um aspecto mais negativo. E a Então, partir disso ela passa a ter uma... isso nós não temos como saber ao certo. O texto não dá elementos para dizer isso. O que o texto permite dizer é que a maneira como Sócrates reage diante da aporia mostra que ele já é alguém que valoriza a investigação, que eu acho que essa palavra é uma palavra absolutamente fundamental no episódio, investigar. E o investigar que Sócrates faz aqui é dialogar com homens que são sábios para refutar o oráculo. Ao fazer isso, ele vai descobrindo que aqueles sábios não são sábios, que pensam ser. E aos poucos ele vai se dando conta do sentido que a frase tinha. Ele vai entendendo a verdade da frase e vai entendendo que a verdade da frase não é incompatível com a verdade que ele julga sobre si próprio. Portanto, o conflito não vai ser resolvido com a vitória de um dos lados. Ele vai ser resolvido pelo esclarecimento do sentido verdadeiro do que se dizia. E aí, então, a refutação, Sócrates passa a ver a positividade daquele trabalho de refutação. É como se ele ganhasse uma finalidade, que até então não era claro para ele. Eu diria mais ou menos isso. A ideia não é que o proceder dele ou tenha algum teor diferente na reputação ou na atitude dele, mas que ele toma consciência disso. Ele toma consciência da positividade disso. Mas me parece que quando chegamos a 23 A, B, é mais ou menos isso que nós vamos encontrar. Né? Quem mais também? Para colocar ao interlocutor uma contrariedade, uma contradição. Parando aí, ele não tem positividade. Sim. Né? Ele deixa o interlocutor em uma situação delicada, mas não tem a finalidade de ser exigida depois do episódio. E há uma diferença importante. Aqui, nesse momento do texto, dialogar com alguém que é julgado sábio, a intenção de Sócrates não é refutar esse indivíduo. A intenção de Sócrates é refutar o oráculo, mostrando ao oráculo, olha, tem um sábio aqui, e você disse que que ninguém é mais sábio do que eu. Né? Não há uma coincidência entre o interlocutor da investigação que vai ser feita e aquele que é visado na refutação. O interlocutor de Sócrates aqui, Sócrates não quer refutá-lo, ele quer justamente que o interlocutor refute o oráculo, o ajude a refutar o oráculo. E ele vai descobrir que a refutação tem que ser dirigida a esse interlocutor e não ao oráculo. Essa é a grande mudança também. Né? Que o trabalho de refutação é um trabalho positivo, porque ele vai descobrir qual é o sentido que ele deve ter. O que vai significar não mais dirigir a refutação ao oráculo, mas aos pretensos sábios. Né? Então, não é que Sócrates se torna um refutador que nunca foi um refutador. Ele compreende o papel da refutação. Né? O papel da refutação ganha clareza para ele. Mas isso para entender isso, nós temos que fazer o trajeto completo. Né? Bom, então, desse episódio, os pontos finais a destacar são essa disposição socrática para as éteses, para a investigação,
Esse é um traço essencial da figura socrática que Platão está construindo aqui. E a gente pode mesmo dizer que essa disposição, ainda que Sócrates tenha se levado a ela a muito custo, é sempre importante frisar isso, se sobrepõe ao respeito devido ao Deus. Para Sócrates, por mais que o Deus não possa mentir, portanto que deva estar dizendo a verdade, a minha investigação se impõe. Eu não posso me abster, me desviar desse trabalho de investigação. Né? E isso ajuda a compreender, então, a peculiaridade de Sócrates. E talvez, então, dê uma razão para explicar por que Querefonte, talvez ele e os frequentadores de Sócrates, de uma forma geral, julguem que é um saber socrático. Né? Não me parece que Querefonte e os outros frequentadores de Sócrates saibam que Sócrates nada sabe. Ou que eles julguem que o saber socrático está em nada saber. Mas naquilo que Sócrates faz, no diálogo, no logos que Sócrates desenvolve junto aos interlocutores, que deve ser esse do diálogo e da interrogação. Né? E aí então nós temos um momento que é fundamental, que eu comentei antes do intervalo rapidamente, que esse trecho 21bc, ele termina num anticlímax impiedoso. Né? Se o texto terminasse aí, Sócrates, de fato, os acusadores estariam absolutamente certos quando acusam Sócrates de negar os deuses da cidade e de ser impiedoso, de ser ímpio. Porque o que Sócrates nesse momento faz é dar mais importância ao humano do que ao divino. O humano aí é essa atitude investigativa dele. Né? E pretendendo, então, refutar o divino. Né? Então, o elogio da atitude investigativa aqui se sobrepõe ao respeito à divindade. E sugere, então, nesse momento, que os acusadores estão certos. Até esse momento do episódio, os acusadores devem estar vibrando com a atitude de Sócrates, porque ela é meio caminho andado para a acusação da impiedade. Né? Olha, nós sabemos que o episódio não termina aí. Na verdade, esse é só o momento que elabora, que vai ser vencido, por assim dizer, superado por um novo momento, que é o da investigação, e que vai conduzindo Sócrates gradativamente a se render à verdade do oráculo, só que se render a uma verdade que agora se apresenta justificada. Né? É como se Platão aqui produzisse então uma espécie de anticlímax, a pretensão de refutar o oráculo, que vai ser superado por uma postura final piedosa de Sócrates, porque Sócrates, como eu disse na primeira aula sobre o texto do oráculo, várias passagens depois, Sócrates vai dizer: eu obedeço ao Deus, eu estou fazendo isso porque eu não desobedeço ao Deus. Portanto, ele se julga piedoso. Né? Só que essa piedade socrática, essa obediência a Deus, não é mais uma obediência cega. Ou seja, não é mais uma obediência que se deve ao fato de que Deus é superior ao homem. Mas ela é resultado de um esforço humano de compreensão e que põe à prova e que pede justificativas para essa crença. O interessante desse episódio é isso. Ele não é a crítica da crença na divindade, ele é a proposta de que a crença na divindade deve resultar de um processo de investigação que cobra justificativas a essa crença. É uma espécie, por assim dizer, uma crença racional no divino, uma crença que resulta de um trabalho que, em princípio, se vê até como tendo no seu horizonte a reputação. Né? Sócrates, então, ao final do episódio, saberá por que é preciso obedecer ao Deus. Porque ele vai submeter a fala do Deus à investigação, vai constatar a irrefutabilidade da fala, e agora, então, ele se vê como alguém que serve ao Deus. Só que ele serve ao Deus agora movido por razões. Aí está a grande originalidade do socratismo em relação à tradição. É o que Platão quer, evidentemente, que nós aceitemos. É o que ele quer nos dizer sobre Sócrates.
Sócrates não só não negou os deuses da cidade, como nos ensinou a boa maneira de crer nos deuses da cidade. Aquela maneira que resulta de uma análise pelo logos dessa crença no divino. Né? É como se então Sócrates ensinasse uma outra forma, agora socrática, ou seja, filosófica, de exercer a obediência ao Deus. Não mais a obediência da religião tradicional. Bom, é claro que isso significa, ainda em alguma medida, que os acusadores de Sócrates julgam ter boas razões para acusar. Porque, para todos os efeitos, um crente religioso, eu não vou dizer a famosa frase do fideísmo, creio porque é absurdo, né, que é a frase típica do fideísmo católico. É absurdo porque eu não sou capaz de compreender Deus, evidente, não é porque seja absurdo de fato. E isso mostra tanto o poder divino que eu creio, eu devo crer. É justamente contra isso que Sócrates está aqui. Eu creio porque há razões para crer. Eu não posso não crer. Eu descobri, mediante o exercício do Logos, que eu não posso senão crer no divino. E aí eu me torno servidor do Deus. Tamanha é a força agora da minha convicção na verdade divina. Né? Se ele achar alguém que é mais fácil, então ele conseguiu negar a Deus. Então, no final do episódio, lá, aquele trecho que eu falei, 23, nós vamos chegar lá, 23 BC, 3 ABC, parece que o que Sócrates diz ali agora eu refuto qualquer indivíduo que diga que tem o saber, para que ele se dê conta do seu não saber. E por isso, não é mais a ideia, no final do episódio, não é que a refutação seja do oráculo, do Deus, mas sim agora a refutação daqueles que julgam saber, que de fato não sabem, em conformidade com o dito oracular. Então, a refutação continua sendo o procedimento por excelência da filosofia socrática, só que ele ganha um novo significado. Ele começa no episódio com uma finalidade e ele termina com uma nova finalidade. Não mais refutar o Deus, mas, em favor do Deus, refutar os que julgam ser sábios. E ajudando a esses que foram refutados a se conhecer. Sim. Consciência. Fica sugerido no episódio, é interessante isso, o episódio ele começa de fato com uma aporia que Sócrates encontra. E as refutações que Sócrates faz com seus interlocutores são o final. Nos diálogos vocês vão encontrar a aporia sempre no final, a refutação sempre no fim. Isso sugere que quando Sócrates refuta um interlocutor como Láquis, ou Alcibiades, ou Carnes, o estado de aporia a que ele leva o interlocutor poderia ser visto como algo análogo àquele estado de aporia em que ele se encontrou no episódio do oráculo, ou seja, como um ponto de partida para uma investigação. Então é como se ele quisesse que o seu interlocutor ficasse num estado no qual ele, interlocutor, se sentisse movido a uma investigação para autoconhecimento. E aí então aí a ideia de que Sócrates é visto por Apolo como um modelo. Os outros deveriam imitar Sócrates. Isso parece razoável se você compara o episódio do oráculo e a maneira como Sócrates refuta nos outros diálogos. Não é que Sócrates queira que os seus interlocutores passem pela experiência que ele passou do oráculo, mas que eles, diante da aporia, se comportem como Sócrates se comportou. Procurem um autoconhecimento. Bem, então, qual é o procedimento que Sócrates adota para refutar o oráculo? Né? Então,
depois de ficar muito tempo em aporia, o que será que ele está dizendo? Há muito custo me voltei para uma investigação disso, da seguinte maneira. Então, qual é o procedimento que Sócrates acha adequado agora para refutar o oráculo? Fui até um dos que parecem ser sábios, porque se havia lugar, era esse onde eu refutaria o adivinhado e mostraria o oráculo. Este aqui é mais sábio do que eu, e você afirmava que era eu. Ou seja, Sócrates quer refutar o oráculo, mostrando que a fala do oráculo não pode ser aceita, porque há algo que a contraria. Ora, o que contraria a fala do oráculo? Encontrar alguém mais sábio do que Sócrates. Então, quando Sócrates começa a sua investigação, ele não vai tentar refutar esse que ele chama de um dos que parecem ser sábios. Ele pretende encontrar ali um sábio que ele possa apresentar contra o oráculo e dizer: veja como você está enganado e como você acaba de ser refutado por mim. Encontrei alguém mais sábio do que eu. É assim que a coisa começa, né? Bom, essa expressão, fui até um dos que parecem ser sábios, é uma expressão muito importante no texto. E ela não é de uma tradução muito fácil. A tradução do André não está errada, ela é literal, como geralmente faz o André aqui. Eu acho que é sempre bom ser literal. Ela é literal. Fui até um dos que parecem ser sábios, né? O texto grego usa uma construção um dos que ton docunton einai sofone. Um dos que, né? Dos que parecem. Então, isso é uma tradução correta também, mas eu queria te chamar a atenção para outra coisa. Esse verbo parecer é o verbo doquein, que se pode traduzir por parecer, mas não é parecer no sentido de aparentar, mas no sentido de ser julgado, sentido como? É o verbo ligado ao substantivo doxa, que traduz geralmente por opinião. Né? Então, é correto traduzir um dos que parecem ser sábios, mas isso acaba perdendo a ideia de que se trata de investigar um daqueles sobre os quais opina-se ser sábio, a respeito do qual julga-se, há um julgamento de que ele é sábio. Né? Então, veja como essa tradução realmente ela não é fácil. Eu vou pegar aqui 3 exemplos de traduções portuguesas, traduções para o português, tanto no Brasil quanto em Portugal. Querem ver como é que os tradutores eles oscilam? É inevitável essa oscilação. Há um risco em traduzir em algumas dessas traduções. Talvez, por exemplo, a tradução do Carlos Alberto Nunes, né? Aquela tradução, provavelmente alguns de vocês têm aí, tradução da Universidade do Pará, né? Ele traduz. É uma tradução, eu acho que ela consegue pegar bem
Fui ter com um indivíduo considerado sábio. É uma tradução que traduz o verbo passiva, considerado sábio, de fato não é passivo. Isso aqui é um particípio ativo do verbo doquem. Então, literalmente, é dos que parecem sábios. Mas, como esse parecer é justamente a ideia do julgar, do ser objeto de uma opinião, é natural a tradução passivadora. Fui ter com um indivíduo considerado sábio. Por que isso é importante? Porque não se trata apenas de uma sabedoria que o indivíduo julga ter, mas uma sabedoria que lhe é atribuída mediante uma opinião por outros. Né? Quer dizer, é mais do que simplesmente alguém que se considera sábio. É alguém que se considera sábio e que é considerado sábio. É alguém que, um grupo de pessoas, uma cidade, uma parte da cidade, uma certa classe, não importa, atribui um certo saber. Ou seja, há uma doxa, né? Há uma opinião, há um julgamento a respeito desse indivíduo. Ele tem uma reputação. Doxa pode ser traduzido por reputação. Sim, todos os interlocutores que estão aqui, eles são tomados como exemplos de indivíduos sobre os quais há uma reputação, um julgamento, um juízo de que eles detêm um saber. Olha, outra tradução, essa tradução não me parece boa, é um amigo meu, mas ela não me parece muito boa, porque o José Villar dos Santos, ele traduziu de uma forma ativa e traduziu por um verbo que em português perde, mais até do que o verbo parecer, o aspecto do julgamento que se faz. Ele traduziu, fui ter com um indivíduo fui junto daqueles, estava repetindo a tradução do Carlos Alberto, fui junto daqueles que aparentam ser sábios. A tradução ativa, qual é o problema da tradução ativa? Aparentam ser sábios, é que fica parecendo que Sócrates está dizendo, esse indivíduo finge uma sabedoria que ele não tem. Quando na verdade Sócrates não está em nenhum momento entrando nesse mérito. Ele não está dizendo que esses indivíduos sabem que não têm saber, mas aparentam saber que não têm. Esses indivíduos pensam que têm o saber. Eles e muitos outros. Né? Então, vejam, essa tradução não é boa. Fui junto daqueles que aparentam, porque ela sugere que é um ato deliberado desse indivíduo. Né? Que ele quer iludir os outros. Então, esses interlocutores também teriam um humilde de se achar, ou se achar. Sim. Tanto ele quanto a sociedade. Sim. Humilde é uma palavra muito ruim, porque é um valor que não cabe nesse contexto. Nem Sócrates é humilde. E nem pretende ser. Sócrates diz na Apologia algumas vezes, eu me distingo da maioria de vocês. Esse episódio do Oráculo de Delfos deixa muito claro isso. A humildade não é um valor. A humildade é um valor cristão. Está lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Isso aqui é humildade. Aqui, esse contexto não é um valor negativo, não ser humilde. Há uma ilusão da parte do indivíduo que é julgado sábio por ele mesmo e por outros. É isso que Sócrates quer mostrar. Bom, essa outra é boa, ó. É uma tradução portuguesa isso aqui é da Universidade Federal do Pará. Deixa eu colocar a referência completa. A tradução do Trindade é portuguesa, Imprensa Nacional. Casa da Moeda. E temos uma terceira tradução que também é da Imprensa Nacional e que foi traduzida, que foi editada no Brasil pela UNB, do Manuel de Oliveira Pulquério. Ele traduz
aqueles sobre os quais há opinião de que são sábios. A tradução mais, digamos assim, mais preocupada em enfatizar o aspecto do julgamento que existe em torno do indivíduo, né? Aqueles sobre os quais ele não tem nenhum pudor de fazer uma perífrase aqui. Há opinião de que são sábios, para não ter justamente esse sentido da doxa envolvida, né? O meu objeto do ministério, ele fala daqueles que são tidos na comunidade. Não, desculpe. Essa aqui que eu coloquei na lousa foi uma que eu fiz, eu me enganei. Mas o que eu quero dizer assim, procurei um daqueles que são tidos na conta de sábios. Que é muito bom também. Não chega a ser a minha. Não chega a ser excepcional como a minha, mas não é de jogar fora. Total. Procurei um daqueles que são tidos na conta de sábios. Veja, mais uma vez, a tradução passiva, né? É por isso que eu tinha gostado tanto dessa. Então, vejam, aqueles que são tidos na conta de sábios, ou são considerados sábios, né? Isso pega melhor o que o texto de fato quer dizer. Esse indivíduo ele não aparenta ser sábio, quer dizer, ele não está ativamente, deliberadamente criando uma ilusão de sabedoria e de fato sabendo que não tem sabedoria. Não é isso. Ele se julga sábio e é julgado sábio pelos seus pares, né? Isso torna muito mais forte o resultado. Por isso, Sócrates, então, será objeto de ódio. Porque ele não está simplesmente denunciando um charlatão. Ele está expondo diante de uma audiência que concede saber àquele indivíduo, né, expondo o não saber desse indivíduo. Olha, vocês vejam lá em 21c. 21c é quando Sócrates começa a investigar esse indivíduo, ele vai dizer... ele vai mostrar não somente que aquele que foi examinado o passa a odiá-lo, mas como também os que acompanham esse indivíduo. Então ele diz lá, me pareceu que parecia ser sábio para muitos homens e principalmente para si próprio. Para muitos homens e principalmente para si próprio. Ou seja, há a respeito desses indivíduos um certo acordo de que eles detêm saber. Então são 3 tipos de indivíduos que vão ser examinados. E por que eles são examinados? Porque há uma doxa na cidade. Há uma doxa mais ou menos numerosa, há uma reputação, uma opinião, que confere, por razões diferentes, a 3 tipos de atividades e a 3 tipos de indivíduos que exercem certas atividades, sabedoria. E aí Sócrates, então, quando quer refutar o oráculo, ele se dirige a esses indivíduos porque sobre eles há uma opinião de que eles são sábios. E ele julga que aí então vai encontrar de fato alguém que vai auxiliá-lo à refutação do oráculo. Né? Bom, e aí então nós entramos em 21 CD, que eu vou hoje só rapidamente ler, que nós podemos considerar primeiros resultados da investigação, porque agora começa o exame. Ele vai examinar um desses. Né? Então vejam, ele diz, ao examinar bem então esse homem, não preciso absolutamente chamá-lo pelo nome. Era um dos envolvidos com a política, esse junto ao qual tive examinando essa impressão, e ao dialogar com ele, varões atenienses, me pareceu que parecia ser sábio para muitos outros homens e principalmente para si próprio, mas que não era. Em seguida, fiquei tentando lhe mostrar que ele pensava ser sábio, mas que não era. A partir daí, me tornei odioso a ele e a muitos dos circunstantes. E indo embora, fiquei então raciocinando comigo mesmo.
Sou sim mais sábio que esse homem, pois corremos o risco de não saber, nenhum dos dois, nada de belo nem de bom, mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. É provável, portanto, que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa, precisamente nesta, porque aquilo que não sei, também não penso saber. Primeira investigação, então, teve este efeito. Em primeiro lugar, observar que aquele que tem uma reputação de sábio é considerado sábio, não é. Em segundo lugar, mostrar isso a ele. Em terceiro lugar, obter como recompensa, entre aspas, o ódio dele e de muitos que o circundam. E, em quarto lugar, constatar que, com esse indivíduo em particular, Sócrates, de fato, é mais sábio do que ele. E onde é que está a sua sabedoria em relação a ele? Sócrates nada sabe, ele nada sabe. Mas Sócrates sabe que nada sabe